Marcos sempre foi um homem de ambições altas e certezas absolutas. Durante anos, ele manteve sua loja de móveis como um símbolo de seu sucesso. A loja não era apenas uma fonte de renda. Era a materialização de seus sonhos e do sacrifício que seu pai fizera ao investir em sua educação e negócios. Porém, à medida que o tempo passou, o mercado mudou, e Marcos, antes considerado visionário, começou a enfrentar o colapso de seu empreendimento. Suas tentativas de manter a loja à tona eram cada vez mais frustradas, enquanto dívidas se acumulavam e clientes, outrora fiéis, desapareciam. Ao mesmo tempo, a vida em casa também se tornava insuportável. Laura, sua esposa, sempre esteve ao seu lado, mas ultimamente, havia uma distância crescente entre eles. A comunicação entre os dois se tornará um campo minado de ressentimentos não expressos e silêncios prolongados. Marcos se via incapaz de compartilhar com Laura o verdadeiro estado da loja, temendo que ela o visse como um fracassado. Ele se convencia de que, se apenas conseguisse encontrar uma solução rápida, tudo voltaria ao normal. Mas essa solução nunca parecia chegar, e o peso da responsabilidade esmagava-o lentamente. Laura, por sua vez, sentia que sua vida havia se tornado uma sombra do que sonhara. Quando se casou com Marcos, ela tinha seus próprios projetos, sonhos de ser fotógrafa, de viajar pelo mundo e capturar histórias por trás de cada imagem. Agora, com a loja em decadência e seu casamento desmoronando, ela se sentia perdida, sem saber como reencontrar a mulher que um dia fora. E a frustração era agravada pelo fato de que Marcos se fechava cada vez mais, não permitindo que ela entrasse em seu mundo de preocupações. Marcos passou a maior parte das noites revendo as contas da loja, vasculhando os papéis em busca de um erro que pudesse justificar a crise. Em uma dessas noites solitárias, ele encontrou uma velha carta de seu pai. Na carta, que ele havia esquecido completamente, seu pai falava sobre os desafios de ser empresário, sobre os momentos de fracasso que ele também havia enfrentado, mas nunca compartilhou com a família. A descoberta chocou Marcos. Durante toda a sua vida, ele sempre vira o pai como um exemplo de perfeição, alguém que nunca falhara. Saber que seu pai havia escondido seus próprios fracassos mexeu profundamente com ele. Essa descoberta gerou um misto de alívio e culpa em Marcos. Por um lado, ele não estava sozinho em seu fracasso. Seu pai também havia enfrentado dificuldades. Por outro lado, perceber que repetia o ciclo de silêncio e isolamento que seu pai viverá fez com que ele se questionasse. Seria o destino inevitável de sua família esconder as fraquezas? Seriam seus fracassos apenas um reflexo de uma herança emocional que ele não conseguia romper? A carta o fez repensar suas escolhas e a maneira como vinha lidando com os problemas. Na mesma noite, Laura decidiu confrontar Marcos. Ela não podia mais suportar o silêncio que os separava. Após anos de apoio incondicional, ela agora precisava de respostas. Quando encontrou Marcos, ainda perdido em suas reflexões sobre a carta, ela foi direta. "Por que você não fala comigo? Não sou mais sua parceira." Marcos, pego de surpresa, não soube o que responder. Ele nunca quis ferir Laura, mas sentia que compartilhar seus problemas seria sobrecarregá-la ainda mais. Ele acreditava que deveria ser o protetor, o homem forte da relação. Mas, naquele momento, ele percebeu que essa visão era exatamente o que os estava afastando. Laura, no entanto, já não estava disposta a carregar o fardo de um casamento que existia apenas na superfície. Ela confessou que havia pensado em deixar Marcos mais de uma vez, mas não por falta de amor, e sim por falta de vida em comum. O amor deles havia sido sufocado pelas responsabilidades, pelas dívidas e pela incapacidade de enfrentar os problemas juntos. Marcos ficou em silêncio, sentindo-se pequeno diante daquela confissão. Ele nunca havia considerado a possibilidade de perder Laura, e a ideia de que ela estava pensando em deixá-lo o atingiu com força. Marcos percebeu que não poderia mais esconder a verdade. Contou a Laura sobre as dificuldades da loja, as dívidas e como tudo estava prestes a desmoronar. Ele esperava uma reação de raiva ou mágoa, mas Laura simplesmente ouviu, sem interrompê-lo. Quando ele terminou, ela respirou fundo e, para surpresa dele, respondeu com calma: "Eu já sabia." Laura sabia que a loja estava em crise, e sabia que Marcos estava afundado em suas próprias preocupações. O que ela não entendia era porque ele havia se distanciado dela, porque ele não confiara nela para enfrentar os problemas juntos. Aquela conversa, embora dolorosa, abriu uma porta que havia sido fechada há muito tempo. Marcos percebeu que seu maior erro não havia sido falhar nos negócios, mas falhar em confiar em Laura. E, naquele momento, ele começou a enxergar que, se quisesse salvar seu casamento, precisaria ser honesto, não apenas com Laura, mas consigo mesmo. Após a revelação de Marcos, algo mudou na dinâmica entre ele e Laura.
Embora a confissão sobre a crise da loja e o distanciamento emocional entre eles tenha aberto uma porta, o ambiente na casa ainda estava carregado de incertezas. Marcos sabia que, mesmo após aquela conversa, ele ainda precisava lidar com o peso das consequências. Ele não podia esperar que uma única conversa pagasse anos de afastamento, e Laura, apesar de seu comportamento calmo, estava claramente processando tudo o que fora dito. A tensão ainda existia, mas agora tinha uma nova forma, um silêncio não mais de ressentimento, mas de reflexão. Ela começou a sair sozinha para tirar fotos, capturando as nuances da cidade, as pequenas histórias escondidas nos detalhes cotidianos. Para ela, a fotografia era mais do que um hobby, era uma forma de expressar suas emoções, algo que ela não conseguia mais fazer em palavras. Marcos, por outro lado, afundava-se cada vez mais em sua tentativa desesperada de salvar a loja. A carta de seu pai continuava a assombrá-lo, e ele não conseguia parar de pensar no ciclo que parecia se repetir. Assim como seu pai, ele havia escondido seus fracassos, isolado-se de quem amava e, no processo, perdido uma parte essencial de si. Em meio a esse turbilhão de pensamentos, ele começou a passar mais tempo fora de casa, frequentando bares e restaurantes apenas para evitar o desconforto de encarar seus próprios problemas. Foi em uma dessas noites que Marcos conheceu Isabel. Ela estava sentada no balcão de um bar, lendo um livro em meio à música alta e conversas abafadas. Algo sobre a tranquilidade dela, em meio ao caos, chamou sua atenção. Ele se sentou ao lado dela, inicialmente sem intenção de interagir, mas o silêncio compartilhado entre eles rapidamente se transformou em uma conversa casual. Isabel era uma mulher confiante e, de certa forma, misteriosa. Ela tinha uma presença que intrigava Marcos, e, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que alguém o ouvia sem julgá-lo. As conversas entre eles tornaram-se frequentes. Isabel era tudo o que Marcos achava que precisava naquele momento. Alguém que não fazia perguntas demais, que não o pressionava, e que parecia aceitar sua dor sem a necessidade de soluções. Para Marcos, Isabel representava uma fuga da realidade sufocante que ele vivia em casa e no trabalho. Mas o que ele não percebia era que essa fuga não estava ajudando a enfrentar seus problemas, estava apenas mascarando-os. Enquanto Marcos se envolvia cada vez mais com Isabel, Laura continuava sua própria jornada de autodescoberta. As fotografias que tirava começaram a chamar a atenção de pequenas galerias locais, e, para sua surpresa, ela foi convidada a expor seu trabalho em um evento de arte. Laura, que há muito havia desistido de seus sonhos, sentia uma mistura de excitação e medo. Era a primeira vez que ela fazia algo por si mesma em anos, e o reconhecimento de seu talento reacendeu uma chama dentro dela que pensava estar extinta. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que algo ainda prendia a sua antiga vida: a relação com Marcos. Laura começou a notar as ausências de Marcos, e embora quisesse acreditar que ele estava apenas tentando salvar a loja, algo dentro dela dizia o contrário. O distanciamento entre eles era evidente, e ela sentia que havia uma terceira pessoa entre eles, mesmo sem provas. Contudo, ao invés de confrontá-lo diretamente, Laura decidiu focar em si mesma. Ela sabia que, independentemente do que estivesse acontecendo, precisava estar emocionalmente forte para o que quer que viesse. Certa noite, Marcos voltou para casa mais tarde do que o normal. Laura estava sentada à mesa da cozinha, revisando suas fotografias, e, quando ele entrou, ela observou por um momento em silêncio. Algo em seu comportamento havia mudado. Ele parecia mais distante, quase como se não pertencesse mais àquela casa. Finalmente, Laura decidiu perguntar: "Onde você esteve?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos antes que Marcos respondesse de forma evasiva, mencionando o trabalho e algumas reuniões. Laura sabia que ele estava mentindo, mas, em vez de pressioná-lo, apenas assentiu. Nos dias seguintes, a distância entre eles continuou a crescer. Marcos estava dividido entre a atração por Isabel e a culpa por estar traindo Laura emocionalmente. Ele sabia que deveria encerrar o envolvimento com Isabel, mas cada vez que tentava, algo o impedia. Isabel representava a fuga que ele tanto desejava, uma vida sem responsabilidades, sem as cobranças que vinham de sua falência iminente e do casamento em ruínas. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que isso não era sustentável. Ele não podia fugir. Para sempre. Laura, por outro lado, começou a perceber que talvez o amor que sentia por Marcos não fosse mais suficiente para mantê-los juntos. Ela ainda o amava, mas aquele amor havia mudado, transformado pelas circunstâncias e pelo tempo. O homem que ela conheceu e se apaixonou já não era o mesmo, e ela também não era mais a mesma mulher. Pela primeira vez, ela começou a considerar a possibilidade de uma vida sem ele. Marcos, em uma última tentativa desesperada de salvar sua loja, começou a buscar novos investidores,
mas as portas continuavam a se fechar. Cada reunião que ele marcava terminava com a mesma resposta: não estamos interessados. A pressão aumentava, e ele sentia que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Sua única válvula de escape continuava sendo Isabel, mas mesmo isso começava a parecer insustentável. Certa noite, após mais uma conversa vazia com Laura, Marcos decidiu encontrar Isabel para finalmente colocar um fim no que havia começado. Ele sabia que, para reconstruir sua vida, precisaria ser honesto, tanto com Laura quanto com Isabel. Mas, ao chegar no bar onde costumavam se encontrar, algo inesperado aconteceu. Isabel não estava sozinha. Ela estava acompanhada por um homem que Marcos nunca havia visto antes, e, naquele momento, tudo fez sentido. Isabel também estava fugindo de seus próprios problemas, e Marcos era apenas uma peça em seu jogo. Marcos ficou paralisado por um momento ao ver Isabel acompanhada por outro homem. A cena diante dele revelou algo que ele ignorava. Isabel também tinha suas próprias complexidades, e, assim como ele, estava presa em um ciclo de fuga. Ele sentiu uma mistura de choque e alívio. Por mais que estivesse profundamente envolvido com ela, aquele momento de revelação trouxe uma clareza que ele não tinha antes. Isabel não era sua solução, assim como ele não era dela. Eles eram apenas duas pessoas quebradas, usando uma outra como forma de escapar de suas próprias realidades dolorosas. Ele saiu do bar sem ser notado, com o coração pesado, mas agora com uma nova percepção. A vida que ele vinha levando com Isabel era uma ilusão, uma tentativa desesperada de adiar o inevitável. Ele precisava encarar seus problemas de frente. Sua loja, seu casamento e, principalmente, a si mesmo. O caminho à frente não seria fácil, mas fugir, ele sabia agora, não era mais uma opção. Decidido a colocar um fim naquele ciclo, Marcos voltou para casa naquela noite pronto para ser honesto com Laura. Algo que ele deveria ter feito desde o começo. Laura, por outro lado, continuava a lidar com sua própria transformação. A exposição de fotografia estava se aproximando, e o sucesso inesperado de seu trabalho a fazia refletir sobre como havia subestimado suas capacidades por tanto tempo. Pela primeira vez, ela se via como mais do que apenas a esposa de Marcos. Ela era Laura, uma mulher talentosa e cheia de sonhos, e sua carreira, antes adormecida, agora ganhava vida com uma energia que ela não sentia há anos. Contudo, enquanto sua vida profissional florescia, sua vida pessoal ainda estava imersa em incertezas. Naquela mesma noite, enquanto revisava suas fotografias para a exposição, Laura sentiu uma inquietação crescer dentro de si. Ela sabia que algo estava diferente em Marcos. Embora eles tivessem compartilhado algumas conversas mais sinceras nas últimas semanas, havia uma distância emocional que ela não conseguia ignorar. Marcos ainda não estava completamente presente. O peso de sua ausência emocional, mesmo quando estava fisicamente ao seu lado, era sufocante. Quando Marcos chegou em casa, encontrou Laura sentada à mesa, organizando as fotos em grandes pastas. O olhar dela era calmo, mas distante, como se ela estivesse em um lugar onde ele não conseguia alcançá-la. Ele hesitou por um momento, mas sabia que não podia mais adiar a conversa que precisava acontecer. Sentou-se ao lado dela e, com a voz baixa, começou a falar. Eu preciso ser honesto com você, ele disse, sem rodeios. Houve alguém. Alguém que eu conheci enquanto tudo desmoronava. Eu usei essa pessoa para fugir dos meus problemas, da loja, de nós, mas percebi que estava cometendo um erro terrível. Eu fui covarde. Laura permaneceu em silêncio, o que o deixou ainda mais nervoso. Ele esperava raiva, lágrimas, gritos, mas o silêncio dela era o que o assustava mais. Depois de um longo momento, ela finalmente respondeu, com uma serenidade que o desconcertou. Eu já sabia, Marcos. Ela olhou para ele, com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Eu não sabia os detalhes, mas sentia. E, para ser sincera, não me surpreende. Nós dois estávamos fugindo, de maneiras diferentes. Marcos sentiu um aperto no peito. O fato de Laura já saber, e não ter dito nada, o fez perceber o quanto ele a subestimara. Ela estava mais forte do que ele imaginava. Laura não era mais a mulher que ele havia conhecido anos atrás. Ela era alguém diferente agora, alguém que havia crescido e encontrado sua própria força, enquanto ele ainda lutava com suas fragilidades. O silêncio entre eles, desta vez, não era cheio de ressentimentos, mas de uma compreensão mútua de que algo havia mudado para sempre entre eles. Eu não estou dizendo que quero o fim, Marcos, ela continuou, calmamente. Mas também não sei se quero continuar assim. Eu mudei. Você mudou. E talvez seja o momento de aceitarmos isso. Mas o que acontece depois, depende de nós dois.
As palavras de Laura penetraram fundo em Marcos. Pela primeira vez, ele entendeu que a decisão sobre o futuro deles não estava apenas em suas mãos. Laura já havia feito sua escolha. Ela escolheu seguir em frente, com ou sem ele. E, agora, cabia a ele decidir se estava pronto para fazer o mesmo, ou se continuaria preso ao passado, tentando desesperadamente salvar algo que talvez já estivesse perdido. Ele sabia que ela estava certa. Ambos haviam mudado, e tentar forçar a volta ao que eram antes seria em vão. No entanto, algo dentro dele ainda acreditava que eles podiam encontrar uma nova forma de estarem juntos, uma forma que respeitasse quem haviam se tornado. Ele estava disposto a lutar por isso. Marcos decidiu, então, que o primeiro passo seria colocar um fim definitivo em sua relação com Isabel. Ele sabia que não poderia seguir em frente com Laura enquanto aquela história não estivesse completamente resolvida. Chamou Isabel para um último encontro, mas desta vez, com a certeza de que precisava ser honesto. Quando se encontraram, Isabel percebeu a seriedade no rosto de Marcos. Ela tentou manter o tom casual de sempre, mas algo nela parecia diferente também. "Eu vi você com outro homem", Marcos disse, sem rodeios. Isabel olhou, surpresa por um momento, e depois sorriu, um sorriso que não carregava alegria, mas uma aceitação resignada. "Você também estava fugindo, não é?" Ele continuou. "Assim como eu. Nós dois estávamos usando um ao outro." Isabel suspirou, sentando-se no balcão do bar com uma expressão cansada. "Você tem razão", ela admitiu. "Eu estava fugindo de algo, mas não era apenas você. Minha vida inteira é uma fuga. E você? Bem, você foi apenas uma parte disso. Assim como eu fui uma parte da sua fuga." A confissão de Isabel trouxe um alívio inesperado para Marcos. Não havia mais mentiras, nem ilusões. Ambos sabiam que aquela relação nunca havia sido construída sobre algo real. Eles eram apenas duas pessoas tentando encontrar consolo no meio do caos. E agora, era o momento de encerrar aquilo. Marcos se despediu de Isabel, sabendo que aquela seria a última vez que se viriam. Não houve despedidas dramáticas ou promessas de futuros encontros. Apenas um adeus silencioso e definitivo. Ao voltar para casa naquela noite, Marcos sentiu-se mais leve do que há muito tempo não se sentia. Ainda havia muito a ser resolvido com Laura, e ele sabia que o caminho para reconstruir sua relação seria longo e incerto. Mas, pela primeira vez, ele sentia que estava pronto para enfrentar esse desafio de frente. Ele sabia que, para salvar o que restava de seu casamento, precisaria ser honesto, vulnerável e, acima de tudo, paciente. Agora, mais do que nunca, ele estava disposto a tentar. Depois daquela noite, a relação entre Marcos e Laura entrou em um novo estágio. Não havia mais segredos entre eles, mas também não havia garantias de que tudo se resolveria facilmente. O silêncio que antes simbolizava afastamento, agora era um espaço para reflexão. Ambos sabiam que algo havia se rompido, mas a questão era se conseguiram reconstruir a relação em novas bases. Para Marcos, a confissão trouxe um alívio, mas também um desafio. Ele precisaria demonstrar, com ações, que era capaz de mudar. Laura, por sua vez, mantinha-se cautelosa, embora ainda aberta para ver se Marcos realmente estava disposto a trilhar o caminho da redenção. Os dias que se seguiram foram marcados por uma rotina diferente na casa. Laura dedicava-se à sua exposição fotográfica, enquanto Marcos, por sua vez, tentava se concentrar na loja, agora em uma situação financeira crítica. Ele sabia que, para recuperar a confiança de Laura, precisaria, primeiramente, recuperar a própria autoestima. O fracasso da loja era um peso enorme que ele carregava, e, por mais que estivesse emocionalmente mais leve após o término com Isabel, o futuro da loja ainda era incerto. Foi então que Marcos tomou uma decisão importante. Ele precisava pedir ajuda. Durante anos, ele acreditara que, como dono da loja, deveria resolver tudo sozinho, sem depender de ninguém. Agora, percebendo que essa atitude orgulhosa o havia levado ao limite da falência, ele começou a buscar conselhos de amigos e antigos colegas de trabalho. Um desses amigos, Paulo, um empresário que também havia enfrentado dificuldades financeiras, sugeriu que Marcos considerasse uma mudança radical no modelo de negócios. Paulo propôs que Marcos reformulasse a loja para focar em móveis sustentáveis, uma tendência em crescimento no mercado. Ele sugeriu que Marcos passasse a produzir peças personalizadas, feitas sob medida para clientes exigentes que buscavam não apenas funcionalidade, mas também exclusividade e responsabilidade ambiental. A ideia parecia ousada, mas, para Marcos, era o primeiro sinal de esperança que ele via em meses. Enquanto isso, Laura estava cada vez mais envolvida com sua exposição fotográfica.
A oportunidade de exibir seu trabalho a ajudou a redescobrir uma parte de si mesma que havia ficado adormecida por muitos anos. Ao preparar as fotografias, ela começou a refletir sobre o que realmente significava seguir em frente. Embora estivesse cada vez mais independente e realizada profissionalmente, ela ainda não tinha certeza se seu relacionamento com Marcos tinha salvação. Ele estava fazendo um esforço, ela reconhecia isso, mas a dúvida persistia. Será que o amor entre eles ainda existia, ou era apenas o peso do tempo e das memórias que os mantinham juntos? Com a ajuda de Paulo, Marcos começou a implementar mudanças na loja. Ele reformou o espaço, investiu em marketing para alcançar novos clientes, e aos poucos, as coisas começaram a melhorar. O processo de transformação não foi fácil. Ele enfrentou muitos contratempos, mas pela primeira vez em anos, ele sentia que estava no controle de seu futuro. Mais importante, ele começou a compartilhar essas vitórias e dificuldades com Laura, algo que não fazia antes. Cada pequena conquista na loja era uma vitória compartilhada, e isso ajudou a criar uma nova forma de diálogo entre eles. Laura, por outro lado, estava vivendo sua própria transformação. Durante a exposição, suas fotografias foram recebidas com elogios, e ela começou a receber convites para outros eventos e exposições. O reconhecimento de seu trabalho trouxe uma nova energia para sua vida. Seriam eles capazes de se adaptar a essas mudanças individuais e ainda manterem uma vida em comum? Certa noite, após mais um dia agitado, Marcos e Laura decidiram jantar juntos. Marcos, mais uma vez, se viu nervoso diante de Laura, como se estivesse redescobrindo quem ela era. Eles falaram sobre suas conquistas recentes. Marcos contou sobre a nova clientela da loja, e Laura falou sobre uma oportunidade de viajar para expor suas fotos em outra cidade. A conversa foi leve, mas cheia de significado. Pela primeira vez em meses, eles riram juntos, como um casal redescobrindo pequenos momentos de conexão. Foi então que Marcos decidiu fazer uma proposta ousada. Ele queria transformar a loja em um espaço multifuncional, onde não apenas venderia móveis, mas também abrigaria exposições de arte e fotografia. Acho que seria incrível ter suas fotos lá, Laura, ele disse, com um sorriso tímido. Laura ficou surpresa com a sugestão. Não era o tipo de coisa que ela esperava ouvir de Marcos, e, por um momento, sentiu que ele realmente estava mudando. Ele não estava apenas focado em salvar a loja, mas também queria incorporar algo que era importante para ela em seu novo projeto. Você acha que daria certo? Laura perguntou, ainda hesitante. Marcos, porém, estava confiante. Acredito que sim. Precisamos reinventar a loja, e você está se reinventando também. Faz sentido caminharmos juntos nisso. Laura sorriu, tocada pela ideia. Ela sabia que Marcos estava fazendo um esforço genuíno para incluí-la em sua vida de uma maneira que nunca havia feito antes. E, naquele momento, ela começou a considerar a possibilidade de que, talvez, ainda houvesse algo entre eles que valesse a pena salvar. Os dias seguintes foram preenchidos com planos e discussões sobre como transformar a loja em um espaço colaborativo. Laura, embora ainda cautelosa, começou a se envolver mais nas decisões e sugeriu ideias para a nova fase do negócio. Aos poucos, a loja se tornava um reflexo da transformação que eles estavam vivendo como casal. Não era apenas um negócio, era uma nova forma de conexão entre eles. O espaço físico da loja, antes uma fonte de frustração e fracasso, agora era uma metáfora para o que eles tentavam construir em suas vidas. No entanto, Marcos sabia que essa nova fase exigiria muito mais do que planos bem-sucedidos para a loja. Ele precisaria continuar a provar, dia após dia, que estava disposto a ser o parceiro que Laura precisava. Por sua vez, Laura sabia que precisaria de tempo para confiar novamente, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que isso poderia ser possível. Mas o destino, mais uma vez, interveio de forma inesperada. Algumas semanas após o início da reforma da loja, Marcos recebeu uma carta. A carta era de um advogado, informando sobre o falecimento de um antigo cliente da loja. Este cliente, de quem Marcos se lembrava vagamente, havia deixado uma quantia considerável de dinheiro para ele. Era uma soma suficiente para quitar todas as dívidas da loja e garantir que ele pudesse realizar todas as mudanças que havia planejado. A surpresa foi ainda maior quando Marcos descobriu que esse cliente havia sido um investidor anônimo em sua loja durante os primeiros anos de operação. A revelação foi um choque. Por um lado, o dinheiro oferecia uma oportunidade de ouro para salvar a loja de vez, sem o estresse financeiro que tanto o afligira. Por outro, Marcos sentiu-se desconfortável com a ideia de ser salvo dessa maneira. Ele passará tanto tempo tentando se redimir através do trabalho duro e da honestidade, que aceitar aquela quantia parecia um atalho. Além disso, havia uma complexidade moral envolvida.
Aceitar aquele dinheiro significaria depender, mais uma vez, de algo além de seu próprio esforço. A notícia sobre a herança deixou Marcos em um estado de conflito profundo. Por um lado, o dinheiro parecia a resposta para todas as suas preces. Ele poderia pagar as dívidas da loja, realizar as reformas que sempre sonhou e garantir um futuro financeiro estável. Por outro lado, aceitar essa quantia trazia consigo um peso moral que ele não estava preparado para carregar. Ele havia passado os últimos meses tentando se redimir de seus erros, reconstruindo sua vida com honestidade e esforço. Aceitar o dinheiro parecia uma forma de trapacear, de ignorar as lições que havia aprendido ao longo do caminho. Marcos não sabia como contar isso a Laura. Embora ela tivesse se envolvido mais na reconstrução da loja, ele sabia que essa revelação mudaria tudo. O relacionamento deles estava em um ponto frágil, baseado em uma nova tentativa de honestidade e transparência. A carta representava uma espécie de salvação financeira, mas também uma tentação de voltar à zona de conforto, de não precisar lutar tanto para conseguir a recuperação. Ele passou noites acordado, refletindo sobre o que fazer. Deveria aceitar o dinheiro e garantir o futuro da loja ou seguir o caminho mais difícil, confiando apenas em seus próprios esforços? Laura, por sua vez, sentia que algo estava diferente em Marcos. Ele estava mais distante, e o silêncio entre eles, que antes parecia ser um espaço de reflexão, começava a se tornar novamente um abismo. A exposição de fotografia havia sido um sucesso, e Laura estava imersa em novas oportunidades. Contudo, uma parte dela ainda estava presa ao relacionamento com Marcos, ao futuro incerto deles como casal. Ela havia notado que ele estava cada vez mais preocupado, mas não sabia o motivo exato. No fundo, ela temia que houvesse outro segredo que ele ainda não tivesse revelado. Finalmente, Marcos tomou uma decisão. Ele precisava ser honesto com Laura sobre a herança. Naquela noite, enquanto jantavam, ele quebrou o silêncio. Recebi uma carta, começou, com a voz hesitante. Laura o olhou com curiosidade, mas sem suspeitar da gravidade da situação. Um cliente antigo, que eu nem lembrava muito bem, faleceu e deixou uma quantia significativa para mim. O problema é que eu não sei se devo aceitar esse dinheiro. Laura franziu a testa, tentando entender o que aquilo significava. Por que você não aceitaria? Isso poderia resolver todos os problemas da loja, não é? Perguntou, direta como sempre. Marcos balançou a cabeça, sentindo o peso de sua decisão. Sim, resolveria. Mas, não sei. Sinto que isso vai contra tudo o que tenho tentado fazer. Eu passei os últimos meses tentando me reerguer sem depender de ninguém, tentando ser uma pessoa melhor. E agora, esse dinheiro parece uma solução fácil, mas eu não sei se estou pronto para isso. Laura ficou em silêncio por alguns instantes, processando as palavras de Marcos. Ela sabia que a questão não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre o que ele representava para Marcos. Ele estava tentando se redimir, não apenas como empresário, mas como marido e homem. Marcos, ela começou, com uma voz calma. Não é o dinheiro que define quem você é. O que define você são as escolhas que você faz, mesmo com o dinheiro. Você pode aceitar essa quantia e ainda ser honesto, ainda ser a pessoa que está tentando ser. O dinheiro é só uma ferramenta, não uma solução mágica. As palavras de Laura foram como um alívio para Marcos. Ela estava certa. O dinheiro, por si só, não mudaria quem ele era. O que importava era como ele usaria essa oportunidade. Ele poderia usar a herança para construir algo novo, para continuar no caminho de transformação que havia iniciado. A conversa com Laura foi um marco importante, pois mostrou a ele que a confiança entre eles estava se reconstruindo, e que, apesar de todas as dificuldades, ainda havia esperança para o relacionamento. Ele não estava mais interessado apenas em salvar o negócio. Ele queria transformar a loja em algo que refletisse seus novos valores, algo que pudesse, de fato, contribuir para a comunidade e para o futuro que ele e Laura estavam tentando construir juntos. Marcos compartilhou essa visão com Laura, que o apoiou em cada etapa. Eles começaram a planejar as reformas juntos, discutindo como poderiam transformar o espaço em uma loja de móveis sustentáveis que também funcionasse como uma galeria de arte. Laura sugeriu que poderiam organizar eventos locais, onde artistas e designers pudessem expor seu trabalho, criando uma conexão entre arte e funcionalidade. Marcos, por sua vez, estava animado com a ideia de oferecer peças únicas, feitas sob medida, que valorizassem o design e a sustentabilidade. Enquanto o projeto da loja avançava, o relacionamento entre Marcos e Laura também parecia estar em um novo estágio. Havia um entendimento mútuo de que ambos precisavam de espaço para crescer individualmente, mas que ainda havia um desejo genuíno de continuar construindo uma vida juntos.
Marcos estava aprendendo a ser mais aberto, a compartilhar suas inseguranças e a confiar em Laura de uma maneira que ele nunca havia feito antes. E Laura, por sua vez, estava redescobrindo o valor de estar em um relacionamento onde sua própria individualidade era respeitada e celebrada. À medida que as reformas da loja avançavam, Marcos começou a perceber que o dinheiro da herança não cobriria todos os custos que ele e Laura haviam planejado. Eles precisariam fazer escolhas difíceis sobre onde cortar despesas, e isso gerou novas tensões entre eles. Laura queria priorizar os aspectos artísticos do projeto, enquanto Marcos, mais pragmático, sentia que deveriam focar primeiro na funcionalidade da loja. As discussões sobre o orçamento começaram a criar pequenas fricções entre eles, trazendo à tona velhos padrões de comportamento. Eu entendo que você quer que a loja seja um espaço incrível, mas precisamos ser realistas, Laura, disse Marcos durante uma dessas conversas. Se não focarmos em garantir que o negócio seja financeiramente viável, não vai adiantar nada termos uma galeria de arte bonita. Laura, por outro lado, estava frustrada com a atitude pragmática de Marcos. Eu sei que precisamos ser práticos, mas não podemos sacrificar a visão que estamos construindo só por causa de dinheiro. Se fizermos isso, a loja vai se tornar apenas mais um negócio, e não algo único. Essas discussões revelavam que, embora eles estivessem em um bom caminho, as diferenças entre seus objetivos ainda existiam. O desafio agora era encontrar um equilíbrio entre as aspirações de ambos, sem comprometer a essência do que estavam tentando construir. Para Marcos, o dilema da herança ainda pesava sobre seus ombros. Ele sabia que o dinheiro não era infinito, e que suas decisões no presente impactariam o futuro da loja e, potencialmente, do relacionamento com Laura. Os dias passavam, e as tensões aumentavam. Ambos estavam conscientes de que essas fricções precisavam ser resolvidas antes que a situação saísse do controle, mas nenhum deles sabia exatamente como. O sucesso da loja parecia estar ao alcance, mas a pressão sobre o casal começava a corroer a base de confiança que eles vinham reconstruindo. Foi então que, em uma noite particularmente difícil, após uma discussão intensa sobre o orçamento da loja, Marcos tomou uma decisão. Ele precisava parar de ver o dinheiro como uma solução ou como um problema. Precisava ver o projeto da loja, e sua vida com Laura, como um processo contínuo, onde erros e acertos fariam parte da jornada. Ele foi até Laura, que estava no estúdio improvisado onde trabalhava em suas fotografias. Eu sei que estou sendo teimoso, começou ele, sinceramente. Estou com medo de falhar de novo. Mas não quero que isso nos impeça de construir algo incrível. A verdade é que estou orgulhoso do que estamos fazendo aqui. E estou orgulhoso de nós. Laura olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Ela sabia o quanto ele havia lutado para chegar àquele ponto, e apesar das dificuldades, sentiu que ainda havia algo sólido entre eles. Marcos, disse ela suavemente, eu também tenho medo. Mas o que importa é que estamos tentando. E isso já é uma grande vitória. Com o tempo, as discussões sobre o futuro da loja se tornaram mais frequentes e intensas. A transformação do negócio estava avançando, mas as decisões sobre onde alocar os recursos da herança revelavam diferenças profundas entre Marcos e Laura. Cada um tinha uma visão distinta sobre como equilibrar a funcionalidade com a estética. Marcos, focado em garantir que o negócio se sustentasse financeiramente, queria priorizar a estrutura e a logística. Laura, por outro lado, via na loja uma oportunidade de criar algo único, que refletisse a arte e o design de maneira inovadora, além de fortalecer sua própria carreira como fotógrafa. As noites eram longas, e o desgaste emocional começava a aparecer. Marcos estava exausto de lidar com os problemas diários da reforma, enquanto Laura sentia que sua opinião não era levada em consideração com a seriedade que ela esperava. Eles continuavam juntos, mas o relacionamento parecia balançar sob o peso das expectativas divergentes. Laura queria que a loja refletisse algo mais criativo, enquanto Marcos temia que focar demais em um conceito artístico comprometesse a estabilidade financeira. Certo dia, enquanto discutiam sobre as últimas decisões da reforma, Marcos explodiu. Não podemos transformar isso em um espaço de arte luxuoso, Laura. Precisamos garantir que as pessoas venham aqui para comprar móveis, para sustentar a loja. Essa é a nossa prioridade. Laura, sentindo-se desvalorizada, respondeu com frustração. Eu sei que precisamos vender, Marcos. Mas não podemos esquecer o que estamos tentando construir. Se for só uma loja como qualquer outra, por que tudo isso? Estamos tentando algo novo, algo que reflita a nossa mudança. Não podemos jogar fora o que sonhamos. As palavras dela atingiram Marcos profundamente. Ele sabia que Laura tinha razão em parte, mas seu medo de falhar novamente fazia com que ele resistisse a qualquer risco que pudesse comprometer o futuro da loja.
Ao mesmo tempo, Laura estava cansada de sentir que seus sonhos estavam sendo empurrados para segundo plano. Ela acreditava que aquela loja poderia ser mais do que apenas um empreendimento financeiro. Para ela, era um símbolo do que eles estavam tentando construir juntos, um reflexo de quem haviam se tornado. Naquela noite, os dois se afastaram sem chegar a uma conclusão. A tensão não era apenas sobre o negócio, mas sobre o que ele representava para o relacionamento. Laura, que agora estava em um ponto alto de sua carreira, começava a questionar se ainda havia espaço para ela no relacionamento. Seu trabalho como fotógrafa estava crescendo rapidamente, e ela recebeu um convite para expor suas fotos em outra cidade, um projeto que a levaria a passar meses fora. A oportunidade era tudo o que sempre sonhara, mas ela sabia que isso traria novas complicações para seu relacionamento com Marcos. Sentada em frente ao laptop, Laura revisava as fotografias que seriam enviadas para exposição quando sentiu um nó na garganta. Ela sempre quis sucesso profissional, mas a ideia de deixar Marcos sozinho com os desafios da loja fazia hesitar. Ao mesmo tempo, ela sabia que seu crescimento não podia ser sacrificado por um relacionamento que, naquele momento, parecia estar afundando nas pressões do dia a dia. Marcos, por sua vez, estava em seu escritório, lidando com as finanças da loja. Ele sabia que a discussão daquela noite não era apenas sobre estética ou orçamento. Era sobre algo muito maior. O medo de ambos de que seus caminhos estivessem se distanciando irreversivelmente. Ele estava tentando salvar a loja e a relação, mas sentia que o fardo era grande demais. Pela primeira vez, ele começou a se perguntar se realmente estavam prontos para essa nova fase de suas vidas juntos ou se era hora de repensar o que significava estar em um relacionamento. No dia seguinte, Laura finalmente contou a Marcos sobre a oportunidade de viajar para a exposição. Ela estava ansiosa sobre a reação dele, mas sabia que não poderia continuar adiando a decisão. Marcos, eu preciso falar sobre algo importante, disse ela, com cautela. Recebi uma proposta para expor minhas fotos em uma galeria em outra cidade. Seriam alguns meses fora, e eu estou considerando aceitar. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a notícia. A ideia de ficar sem Laura por tanto tempo preocupava, mas, ao mesmo tempo, ele sabia o quanto aquela oportunidade significava para ela. Você já decidiu? Perguntou, tentando controlar sua própria ansiedade. Laura suspirou, com um olhar distante. Ainda não. Mas é algo que eu sempre quis. E estou com medo de perder essa chance. Ao mesmo tempo, sei que você precisa de ajuda aqui, e não quero te deixar sozinho nesse momento. Marcos sabia que essa era uma decisão difícil para Laura, mas, no fundo, ele também sabia que tentar segurá-la naquele momento seria egoísta. Ele percebeu que ela não podia sacrificar seus sonhos em nome de uma relação que, naquele momento, ainda estava sendo reconstruída. Laura, eu entendo quanto isso significa para você, disse ele, com uma voz mais suave do que esperava. Se essa é sua oportunidade, você deve aceitá-la. Vamos encontrar uma maneira de lidar com a loja, e quem sabe isso nos dê um tempo para pensar em tudo. Laura ficou surpresa com a resposta. Ela esperava resistência, mas em vez disso encontrou uma compreensão que a tocou profundamente. Você realmente acha que podemos fazer isso funcionar? Perguntou, com uma mistura de esperança e dúvida. Marcos a olhou nos olhos, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estavam no mesmo nível. Eu não sei. Mas sei que você precisa seguir seu caminho, assim como eu estou tentando encontrar o meu aqui. E talvez, no meio disso tudo, possamos nos encontrar de novo, de uma forma melhor. Aquela conversa marcou uma virada para ambos. Laura decidiu aceitar a proposta da galeria e passou a focar nos preparativos para a viagem. Marcos, embora preocupado com o impacto que a ausência dela teria na loja e em sua relação, começou a se concentrar na próxima fase da reforma. Ele sabia que precisaria encontrar formas de administrar o negócio sozinho, mas pela primeira vez, ele sentia que poderia lidar com os desafios à sua maneira, sem a pressão de estar sempre tentando consertar tudo de uma vez. Nos dias que antecederam a partida de Laura, eles começaram a redescobrir pequenas formas de conexão. O peso da decisão parecia ter trazido uma clareza para ambos. Eles ainda se amavam, mas não poderiam continuar fingindo que estavam no mesmo lugar de antes. Eles estavam evoluindo como indivíduos, e, embora isso criasse uma distância temporária, também os ajudava a perceber que talvez fosse essa chave para que pudessem crescer juntos. Não houve grandes declarações de amor ou promessas de que tudo ficaria bem. Apenas um abraço apertado e uma despedida silenciosa, carregada de significados. Cuide da loja, disse Laura, sorrindo com um misto de tristeza e esperança. E cuide de você também. Eu vou, respondeu Marcos, tentando conter as emoções. E cuide de você.
Vamos ficar bem. Enquanto Laura embarcava, Marcos ficou parado por alguns instantes, observando o avião decolar. Ele sabia que aquela era uma nova fase para ambos. Não havia garantias de como seria o futuro, mas ele finalmente aceitava que o controle absoluto sobre a vida era uma ilusão. Tudo o que podia fazer era continuar tentando, um dia de cada vez. Com a partida de Laura, Marcos se viu sozinho, mas com uma nova determinação. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, tanto para a loja quanto para o relacionamento. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava fugindo de seus problemas. Ele estava pronto para enfrentá-los de frente, sabendo que o verdadeiro sucesso não estava em evitar o fracasso, mas em aprender a crescer com ele. Com a partida de Laura, o vazio na casa e na loja começou a se fazer sentir rapidamente. Marcos, agora sozinho, se viu diante de um cenário desafiador. Precisava lidar com as reformas da loja e as decisões sobre seu futuro, sem a presença de Laura para compartilhar as incertezas e alegrias. Embora soubesse que a viagem dela era necessária, o impacto emocional da ausência era mais forte do que ele havia imaginado. A loja se tornava uma espécie de refúgio e prisão ao mesmo tempo. O único espaço onde ele podia focar suas energias, mas também um constante lembrete de que o futuro ainda era incerto. Os dias passavam lentamente, e Marcos se viu imerso no trabalho. A loja estava tomando forma, e os novos clientes começavam a aparecer, atraídos pelo conceito de móveis personalizados e pelo design sustentável. Cada venda era uma pequena vitória, mas o peso emocional de administrar tudo sozinho começava a cobrá-lo. Ele sentia falta de Laura, não apenas de sua presença física, mas de suas ideias, de suas conversas, da forma como ela enxergava o mundo de maneira diferente. Ele começava a perceber que, sem ela, a loja não teria o mesmo brilho, o mesmo toque único que eles haviam sonhado juntos. No entanto, Marcos também estava determinado a provar que podia lidar com as adversidades. Ele contratou novos funcionários, delegou responsabilidades e começou a organizar eventos para atrair a comunidade local. Pequenas exposições de artistas e designers foram realizadas, e o espaço que antes parecia apenas uma loja de móveis começou a se transformar em um ponto de encontro cultural. As ideias de Laura, que ele inicialmente rejeitara, agora começavam a fazer sentido. Ele percebeu que, para manter a loja viva, precisava incorporar um elemento de criatividade e arte que fosse além da venda de móveis. Enquanto isso, Laura estava imersa em sua nova realidade. A exposição em outra cidade foi um sucesso, e ela rapidamente começou a fazer conexões importantes no meio artístico. As portas que se abriram trouxeram oportunidades que ela jamais havia imaginado, e, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia plenamente realizada em sua carreira. Contudo, mesmo com o brilho do sucesso, havia uma parte de Laura que não conseguia ignorar o que deixará para trás. Ela sentia falta de Marcos, mas o que mais a incomodava era a incerteza sobre o que encontraria ao retornar. Durante as primeiras semanas, eles trocavam mensagens e faziam algumas ligações, mas, à medida que o tempo passava, a comunicação se tornou mais esparsa. O ritmo acelerado do trabalho de Laura e o estresse diário de Marcos com a loja tornavam difícil manter o contato constante. As conversas eram breves e superficiais, e ambos sentiam o peso da distância. O relacionamento sobrevivesse, precisariam de mais do que algumas mensagens. Mas, ao mesmo tempo, ele estava ciente de que forçar uma conexão poderia ser mais prejudicial do que benéfico. Era necessário tempo. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Marcos decidiu revisar os relatórios financeiros da loja. A loja estava indo bem, mas ele sabia que as coisas poderiam desmoronar rapidamente se não continuasse atento aos detalhes. Foi então que ele percebeu que havia um erro nos cálculos. Um fornecedor cobrou a mais por uma entrega, e isso significava que parte do orçamento das reformas ficaria comprometida. Marcos sentiu uma onda de frustração crescer dentro dele. Mesmo após meses de esforço, os desafios continuavam aparecendo, como se o universo estivesse testando sua capacidade de resiliência. Ele pensou em ligar para Laura, como costumava fazer quando precisava de uma segunda opinião ou simplesmente de alguém com quem desabafar. Mas hesitou. Laura estava ocupada demais com sua carreira, e Marcos não queria sobrecarregá-la com seus problemas. Aquela era uma batalha que ele teria que enfrentar sozinho. Ele passou horas revisando os números, tentando encontrar uma solução. Com o tempo, Marcos começou a refletir sobre o que o sucesso realmente significava para ele. A loja estava sobrevivendo e, em muitos aspectos, estava florescendo. Mas ele ainda sentia que algo estava faltando. Ele havia passado tanto tempo tentando salvar o negócio e reconstruir sua vida com Laura, que se esqueceu de perguntar a si mesmo o que realmente queria. O que ele esperava do futuro.
Seria possível que ele e Laura pudessem continuar juntos, mesmo com suas vidas indo em direções tão diferentes? Enquanto Marcos enfrentava seus dilemas internos, Laura também lidava com questões semelhantes. O sucesso em sua carreira trouxe consigo uma nova série de responsabilidades e pressões. Ela sentia a emoção de finalmente ser reconhecida pelo que amava fazer, mas, ao mesmo tempo, começava a se perguntar se estava disposta a sacrificar sua vida pessoal em nome de sua carreira. Em uma conversa com uma colega fotógrafa, que já havia passado por algo semelhante, Laura recebeu um conselho inesperado. O sucesso não é nada se você não tiver com quem compartilhá-lo. As palavras da colega ecoaram na mente de Laura. Ela pensou em Marcos, na loja, no futuro incerto que os aguardava. Será que, em sua busca por realização pessoal, ela havia se distanciado demais do homem que ainda amava? Ela sabia que o relacionamento deles havia passado por desafios enormes, mas também sabia que o amor que sentia por ele ainda existia, embora fosse diferente de antes. Laura decidiu ligar para Marcos naquela noite, após semanas de silêncio emocional entre eles. A conversa foi breve, mas cheia de significados ocultos. Ela contou sobre o sucesso da exposição e perguntou como as coisas estavam na loja. Marcos falou sobre os desafios recentes, mas evitou detalhes. Quando desligaram, ambos ficaram com a sensação de que ainda havia muito a ser dito, mas nenhum dos dois sabia por onde começar. No entanto, aquela conversa foi um ponto de virada para ambos. Marcos começou a perceber que, por mais que estivesse tentando se manter forte, não conseguiria continuar sem ter uma conversa sincera com Laura sobre o futuro deles. Laura, por sua vez, começou a questionar suas próprias escolhas e a importância de estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eles sabiam que, quando ela retornasse, precisariam encarar essas questões de frente. Algumas semanas depois, Laura voltou para casa. O reencontro foi marcado por sorrisos e abraços, mas ambos sabiam que havia uma conversa mais séria a ser feita. Sentados no sofá da sala, finalmente começaram a falar sobre tudo o que estava pendente. Laura contou sobre as conquistas e desafios de sua viagem, e Marcos compartilhou as dificuldades que enfrentou sozinho na loja. Eles falaram sobre o quanto haviam mudado nos últimos meses, tanto individualmente quanto como casal. Eu sinto que estamos em caminhos diferentes agora, Marcos, disse Laura, com uma sinceridade que o desarmou. Mas isso não significa que não podemos encontrar um jeito de caminhar juntos. Eu só não sei como ainda. Marcos assentiu, sentindo o mesmo. Eu também não sei, Laura. Mas acho que parte do nosso problema foi tentar forçar as coisas a voltarem ao que eram antes. Talvez precisemos criar algo novo, sem as expectativas antigas. Aquela conversa trouxe uma sensação de alívio para ambos. Pela primeira vez, eles estavam dispostos a aceitar que o futuro poderia ser diferente do que haviam imaginado, mas isso não significava que não podiam estar juntos. Ao contrário, essa aceitação de suas individualidades e novos sonhos, talvez fosse o que realmente poderia salvar o relacionamento. Nos dias seguintes, eles começaram a redescobrir o que os conectava, sem a pressão de serem o casal perfeito que acreditavam que deveriam ser. A loja continuava a florescer, e agora, com as ideias de ambos se mesclando de forma mais harmônica, o espaço refletia quem eles eram. Duas pessoas em constante evolução, mas que, no fundo, ainda se amavam e estavam dispostas a continuar tentando. Com o retorno de Laura, Marcos sentiu uma nova energia preencher o espaço que antes parecia vazio. A loja continuava prosperando, e agora, com Laura mais envolvida, eles começaram a encontrar um ritmo que finalmente parecia funcionar. Ambos estavam mais conscientes de suas diferenças e dos desafios que enfrentavam, mas, ao invés de evitar as conversas difíceis, eles as abraçavam, sabendo que a transparência seria a chave para o futuro. Apesar do sucesso recente, Marcos ainda carregava consigo o peso do que enfrentaram nos últimos meses. O medo de falhar não desaparecera completamente, mas ele aprenderá a lidar com isso de maneira diferente. Ao invés de se esconder em soluções rápidas ou em fugas emocionais, ele começara a aceitar que o fracasso fazia parte do processo. O sucesso da loja não seria medido apenas pelas vendas ou pelo lucro, mas por algo muito maior. A capacidade de se reinventar e crescer junto com Laura, e de continuar evoluindo, mesmo quando as coisas não saíssem conforme o esperado. Laura, por sua vez, voltava a se estabelecer na cidade, equilibrando sua carreira de fotógrafa com um novo envolvimento na loja. O tempo fora trouxe uma clareza que ela nunca esperara. A exposição bem-sucedida lhe dera a confiança que precisava para acreditar em seu próprio valor como artista, mas também a fez perceber que sua realização pessoal não precisava ser em detrimento de sua vida com Marcos. Ela queria ambas as coisas, seu crescimento individual e o relacionamento com Marcos,
mas agora estava determinada a manter um equilíbrio entre essas duas partes de sua vida. Certo dia, enquanto revisavam juntos o calendário de eventos da loja, Marcos propôs algo inesperado. E se organizássemos uma exposição sua aqui? Algo especial, para mostrar o que você tem feito recentemente. Laura ficou surpresa com a ideia. Ela sabia o quanto a loja significava para Marcos, e o fato de ele querer dividir o espaço com algo que representava sua própria carreira era um gesto poderoso. Você tem certeza? Perguntou ela. Ainda insegura. Não quero que pareça que estou impondo minha arte aqui. Tenho certeza. Esse lugar não é mais só meu, Laura. Estamos construindo algo juntos agora. E quero que o que você faz faça parte disso também. Acho que o que estamos criando aqui é mais do que só móveis ou arte. É um reflexo de quem nos tornamos. As palavras de Marcos tocaram Laura profundamente. Ela percebeu que ele havia mudado de verdade, não apenas superficialmente, mas de uma maneira mais profunda e significativa. Ele estava disposto a compartilhar o espaço que antes era apenas dele, algo que refletia o novo equilíbrio que ambos buscavam no relacionamento. Para Laura, essa era a prova de que, apesar de todas as dificuldades, ainda havia esperança de que pudessem continuar juntos. Eles começaram a planejar exposição, misturando as fotografias de Laura com o design dos móveis de Marcos, criando um espaço único que refletia a união de seus talentos e visões. A loja, que outrora simbolizara o peso das responsabilidades e o fracasso, agora se tornava um lugar de renovação, um símbolo do que eles podiam alcançar quando estavam em sintonia. No dia da inauguração da exposição, a loja estava lotada. Amigos, clientes e membros da comunidade compareceram para ver o resultado do trabalho de ambos. As fotografias de Laura decoravam as paredes, enquanto os móveis de Marcos ocupavam o centro da loja, criando uma harmonia entre arte e design. O ambiente era de celebração, não apenas pelo sucesso comercial, mas pelo sucesso emocional que ambos haviam alcançado. Marcos, observando o movimento, sentiu uma profunda sensação de realização. Não era apenas sobre a loja estar prosperando, era sobre tudo que ele e Laura haviam superado para chegar até ali. As lutas financeiras, as traições emocionais, a distância, os medos, tudo havia culminado naquele momento, onde eles, finalmente, sentiam que estavam em paz consigo mesmos e um com o outro. Laura, em meio à multidão, também sentia essa paz. Ela sabia que o caminho até ali havia sido tortuoso, mas havia algo reconfortante em perceber que, mesmo nas adversidades, ambos tinham encontrado uma forma de continuar crescendo. Eles não eram mais o casal que haviam sido no início, e isso era algo bom. Eles haviam evoluído, e o que tinham agora era algo novo, algo mais real, mais maduro. No final da noite, quando os convidados começaram a ir embora, Laura e Marcos sentaram-se juntos em um dos móveis expostos. O silêncio que os envolvia agora era diferente de todos os silêncios anteriores. Não havia tensão, nem incertezas não ditas. Era um silêncio confortável, o tipo de silêncio que vem de dois corações que, mesmo em sua individualidade, encontraram uma forma de bater juntos. Conseguimos, disse Laura, com um sorriso suave. Marcos olhou para ela, sentindo o mesmo alívio e gratidão. E acho que estamos só começando. Eles sabiam que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios. O futuro sempre trazia incertezas, mas, agora, estavam prontos para enfrentá-lo juntos, com a força que haviam encontrado em si mesmos e um no outro. Não precisavam mais do peso das expectativas do passado. Estavam prontos para criar algo novo, algo que refletisse quem realmente eram. Enquanto o último convidado saía e as luzes da loja começavam a se apagar, Laura pegou a mão de Marcos e o puxou para o lado de fora, onde o céu estrelado os aguardava. Ali, sob as estrelas, eles finalmente se permitiram respirar profundamente, como se todo o peso dos últimos meses tivesse sido dissipado. Estamos renascendo das cinzas, não é? Disse Laura, em tom de brincadeira, lembrando-se de uma frase que haviam usado tempos atrás. Marcos sorriu, apertando a mão dela. E acho que essas cinzas foram necessárias para a gente entender o que realmente importa. E ali, sob o céu noturno, eles souberam que, independentemente do que o futuro trouxesse, estavam prontos para enfrentá-lo juntos. A loja, o relacionamento, os sonhos, tudo aquilo estava apenas começando. Gostou dessa jornada emocionante? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como esta. Curta o vídeo e compartilhe com amigos que também podem se emocionar com essa jornada de transformação. Até o próximo capítulo dessa incrível jornada de superação.